Nós sempre ouvimos alguém falar a respeito de adoração, e não é exatamente sobre a adoração que eu vou falar, mas nós sempre ouvimos alguém falar sobre a adoração, do ser humano ser criado para isso, para adorar o nome do Senhor. E eu já expliquei algumas vezes aqui na igreja que o ser humano não foi criado para adorar a Deus. O ser humano foi criado para ser a expressão da glória de Deus. O ser humano foi criado como a obra máxima da criação. O ser humano não foi criado exatamente para adorar. Adorar é uma escolha. Adorar é uma decisão. E adorar não é um cântico e nem uma oração. Adorar é um estilo de vida. Uma vida que adora ao Senhor é uma vida voltada para a glória do Senhor. É um exercício. É todo dia e é o dia todo. Até porque muita gente que nasceu... Um exemplo, vocês acham que Hitler adorou a Deus? Não. Mussolini? Não. Confúcio? Não. Nem por isso Deus deixou de ser Deus. Continua sendo Deus. Se essas pessoas tivessem sido criadas para adorar a Deus, Deus teria errado. Então nenhuma dessas pessoas foram criadas para adorar a Deus, e nem nós. Nós somos criados para a glória dEle. E fomos criados para a glória dEle através do quê? Através de relacionamento. Foi para isso que Deus nos criou. Deus não precisava de nada. Deus não tinha necessidade alguma. O salmista diz que a terra e toda a sua plenitude pertencem ao Senhor. Ageu 2:9 diz que Ele é dono do ouro e da prata. Davi diz que o céu é o teu trono e a terra é o escabelo, é o banquinho onde Ele descansa os pés. Deus não tem necessidade alguma. Diga assim: Deus não precisa de nada. Amém? Isso é bom a gente repetir para ficar guardado. Deus não tem necessidade. Deus não acorda de manhã dizendo: estou mal hoje, precisava de um abraço. Quando eu falo Deus acorda de manhã, eu estou usando algo chamado antropopatismo, que significa colocar sentimento humano em Deus, para que a gente possa compreender. Porque Deus não dorme, Deus não descansa, Deus não cansa, tá? Deus não se arrepende, ok? São palavras que são colocadas para que a gente compreenda quando falamos dele. Deus, ele não tem crise existencial. Deus não tem depressão, ansiedade. Deus está ansioso para a gente cultuar ele hoje. Já pensou que Deus seria esse? Deus não tem isso. Deus, ele é e continuará sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então Deus não tem, Tiago fala que em Deus não há dúvida e nem sombra de variação. Para que possamos entender, Jeremias escreveu, se eu não me engano, capítulo 40, versículo 22, não tenho certeza, que Deus está sentado no globo da terra. Olha só. Está falando, é uma expressão de quê? De domínio. Paulo escreve em Colossenses 1, 16 e 17, dizendo já uma expressão que também fala de domínio, porém mais forte, mais clara. Colossenses 1,16 diz que todas as coisas, tronos, principados, visíveis e invisíveis, tudo que existe foi feito por Ele e para Ele. O contexto está se referindo a Cristo, a Jesus.
Tudo que existe foi feito por Ele e para Ele. O 17 diz: e tudo que foi feito por Ele e para Ele subsiste por Ele. Foi feito nele. Então, Isaías fala que Deus está sentado no globo da terra, para a gente entender domínio. Ele não precisa de nada. Colossenses 1, 16, 17, o 17 fala assim que todas as coisas foram feitas por Ele e foram feitas nele. Então tudo foi feito dentro dele. Isaías coloca Deus dominando assentado, do lado de fora do globo da terra, sentado em cima. Paulo já coloca todas as coisas que existem dentro de Cristo. Colossenses fala que Cristo, Ele é a plenitude do Deus encarnado. João 1,14 diz que Ele se manifestou com toda a glória, com toda a divindade. Toda a divindade, Deus está concentrado em Cristo. Então Ele não tem necessidade alguma. Agora nós temos. Eu tenho necessidade de adorar a Deus. Eu preciso adorar a Deus. O salmista disse: assim como a corça, é 42? Assim como a corça suspira pela fonte das águas, assim como a corça suspira pela fonte das águas. 42, 1 e 2, ó. Assim como a corça suspira pelas correntes de águas, assim a minha alma suspira por ti. Glória a Deus. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. Sede do Deus vivo, não é de qualquer um, do Deus vivo. Então o salmista está dizendo que da mesma forma que o cervo, a corça, procura uma corrente de água sedenta e fugindo do predador, se ela não encontra uma fonte de água, um ribeiro, para molhar os cascos, ela morre. Mas ela vai morrer de sede? Não, ela vai morrer porque a presa, ela vai se tornar presa da sua caça. Porque ao ponto que o cervo e a corça correm, a adrenalina faz com que o corpo da corça exale um cheiro forte. Por mais que ela corra e se esconda, o caçador vai detectar pelo faro. E ela corre apavorada e o cheiro vai aumentando, facilitando para o leão, o urso que está atrás dela. Então quando ela encontra um ribeiro de águas, ela molha os cascos, o cheiro é repreendido, o cheiro cessa. E ali o caçador, o predador, perde ela de vista. O salmista está dizendo: eu estou a ponto de morrer se eu não encontrar o Deus vivo para que eu possa matar a minha sede. Então Deus não precisa da nossa adoração, mas nós necessitamos, e é a nível de sobrevivência, de adorar ao Senhor. Diga para quem está ao seu lado: você precisa, de uma vez por todas, entender e decidir adorar a Deus. É caso de sobrevivência, é caso de vida ou morte. Agora, a que nível adoraremos ao Senhor? Que tipo de adoradores nós nos tornamos? Que tipo de adoradores nós podemos nos tornar? Eu quero ler o capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João,
versículos 23 e 24. Olha aí. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é, e importa que os que o adorem em verdade. Glória a Deus. Deus é espírito. E se é para adorar Deus, que seja em espírito e em verdade. Mas nesse texto de João capítulo 4, eu consigo encontrar 6 categorias de adoradores. 6 categorias de adoradores. Quantas? 6. Eu consigo encontrar aqui, primeiro, adoradores carnais. Para que você compreenda, Jesus precisa ir até a Galileia. Ele sai da Judéia, precisa ir à Galileia. No meio está Samaria. Ele poderia fazer o caminho mais longo, que era o que todo judeu fazia, para não passar em Samaria. Ele cortaria por detrás do Jordão, para não passar em Samaria. É como querer sair daqui e ir para o Ipiranga, tá? E não pegar a Avenida do Estado. Preferir ir por São Caetano e dar a volta, ou então pelo Parque São Lucas, sem passar em São Caetano. O caminho mais curto era por Samaria. Os judeus não faziam isso, porque judeus e samaritanos já tinham uma briga de 7 séculos. Não se davam, porque em 720 os assírios invadiram Israel. Levaram pessoas cativas e trouxeram pessoas que eles dominavam para Israel, para a região onde estava Israel. Esse povo se misturou com os israelitas e ali nasceram os samaritanos. Então Israel estava lá em cima, Judá aqui embaixo, separado de Israel. Israel com 10 tribos, Judá com 2. Israel com quantas? Judá? 2. Israel, tribo do norte. Israel, tribo do? Judá, tribo do sul. Já havia se separado depois da morte de Salomão. As 10 tribos do norte, Israel, são invadidas pelos assírios. E eles colocam gente de outros povos ali junto para conviver com Israel. Os israelitas se corrompem, casam e deixam se casar com estrangeiros. Nascem os samaritanos, que para os judeus da tribo do sul eram mestiços. E lá embaixo, na tribo do sul, eles continuaram do mesmo jeito, não se misturaram. Já na época de Cristo, esses samaritanos já haviam crescido muito. E os judeus da tribo do sul, agora onde Jesus está vivendo, próximo a Jerusalém, Galileia, eles não aceitam a convivência com esse povo, que eles atribuíam o desvio de Israel a eles, mas na realidade eles eram fruto do desvio do Israel. E agora eles não se dão. Então, para não passar naquele território que eles consideravam imundo, os judeus consideravam os samaritanos como cães, como lixo. Eles cortavam, mas Jesus, o texto vai dizer que no versículo 3, Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria, não tinha que passar os outros, mas para Jesus era necessário, porque Jesus havia marcado um encontro com alguém e essa pessoa ainda não sabia.
Talvez você veio aqui hoje por causa de um convite, mas Jesus marcou um encontro com você e você não sabia. Talvez você veio porque é domingo, já não vinha a semana toda, estou até sentindo falta de adorar, trabalhei a semana toda, estou cansado, mas eu vou. Não, Jesus marcou um encontro com você. Aleluia, glória a Deus. E saiba de uma coisa, encontros com Jesus mudam o nosso destino. Mexem no nosso presente, apagam o nosso passado, mexem com o nosso presente e mudam o nosso futuro. Jesus então passa ali, estava ali a fonte de Jacó. Jesus encosta no poço, era quase a hora sexta. Há controvérsia sobre esse horário, se era judeu ou se era romano, isso não vem ao caso. Mas uma mulher vinha vindo para buscar água, sozinha. E essa mulher era uma samaritana. E o texto vai dizer que Jesus pede água. Dá-me de beber. E a mulher logo responde, como o primeiro tipo de adorador que eu quero falar: adoradores carnais. Jesus disse: me dá um pouco d'água. Ela responde no versículo 9: como sendo tu judeu, me pede água, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, entre aspas, que não faz parte do texto, mas está lá, porque judeus e samaritanos não se conversavam. Como pode o senhor, sendo judeu, me pedir água para beber? O que é que tinha a ver uma coisa com a outra? A questão é que ela está num contexto de adoração, mas ela era uma adoradora carnal. Tipo assim, você pode congregar no mesmo lugar que eu, mas a gente não vai ter amizade. Pode congregar sentado do meu lado, mas a gente não vai ter relacionamento. Adorador carnal, fora de uma visão bíblica. É adorador? É, porque depois ela vai adorar. Mas ela não sabia a que nível ela adorava. Adoradora carnal. O versículo 18 revela a carnalidade dessa mulher. Jesus fala: vai lá e chama o teu marido. E ela diz: olha. Aí ela fala: eu não tenho. Aí Jesus responde: é porque tivesse 5, e o que tu tem agora não é teu. Você teve 5, e o que tem agora não é teu. Quer dizer, ela cumpria um ritual de adoração do jeito dela, mas a estrutura dela estava toda corrompida. Era como eu pregar aqui com a minha vida toda desregrada. Adultério, mentira, prostituição. Mas está pregando aqui. E Deus não vai usar, usa. E por que Deus usa? Deus não sabe, mas Deus ama a igreja. E a semente que o semeador lança é mais valiosa do que quem semeia. É por isso que você vê tanta gente atrapalhada pregando e fazendo auê por aí. Porque a semente, ela tem mais valor do que o semeador. Diga assim: a semente tem mais valor do que quem semeia. Porque a palavra que eu estou falando é digna de toda a aceitação. Glória a Deus. Então essa mulher estava nesse nível, um adorador carnal. Diga assim: Deus me livre de me tornar um adorador carnal. Talvez um dia nós fomos adoradores carnais. Queríamos fazer sem ser. E um adorador carnal é esse, é o que faz, quer fazer, mas ainda não é. Não tem uma vida com Deus, não tem um relacionamento com Deus. Pensa que a sua vida de glórias a Deus vai fazer com que ninguém veja. Não tem jeito, não tem jeito. Um adorador carnal, ele se revela como ela se revelou. Primeira vez que Jesus fala: chama o teu marido, vem conversar comigo. E ela disse: eu não tenho. Aí Jesus já na lata: verdade, não tem, porque você já teve logo 5. E o que você tem agora não é teu marido. Então era uma adoradora carnal, que estava preocupado com o fazer e não com o ser. E Deus, nesta manhã, Ele nos orienta a nos preocupar em ser. Aleluia. Porque quem é, por menos que faça, o seu trabalho tem resultado.
Aleluia, o teu trabalho tem recompensa. Bendito é o nome do Senhor. O segundo tipo de adorador que eu encontro nesse texto são adoradores tradicionais. Primeiro, carnais. Segundo, adoradores tradicionais. Porque Jesus continua conversando com ela e pede água. Ela fala: o senhor é judeu, pede água para mim, eu sou samaritana. A gente nem se conversa. E Jesus continua conversando com ela, tá? E Jesus fala: se você conhecesse quem é que fala contigo, mulher, você me pediria água, e eu lhe daria uma água que você nunca mais tornaria a ter sede. Porque você não conhece o dom de Deus. Porque a água que você bebe aqui, logo você vai sentir desejo de beber de novo. Mas a água que eu te der se tornará numa fonte que jorra da vida de dentro para fora. Aleluia, glória a Deus. Aí ela disse: mas aonde o senhor tem esse poço? Aonde o senhor tem esse poço? O senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Aquele poço ali foi construído naquela região, tá? E Jesus falou para ela, né? Qualquer um que beber dessa água vai ter sede de novo. Mas se você beber a água que eu te der, você nunca, nunca, nunca mais vai ter sede. Glória a Deus. Nunca mais vai ter sede. Essa é a água que um dia nós experimentamos. E essa água que um dia nós experimentamos tem matado, saciado a nossa sede. Porque toda vez nós estamos não buscando água no ribeiro, porque nós nos tornamos agora uma fonte de água viva. Glórias a Deus, tá? E Jesus, ele continua, tá? Falando com essa mulher. E depois que Jesus fala a respeito do marido, e ela responde, Jesus fala: já teve 5. E não é teu. No versículo 19, ela vai dizer assim para Jesus: eu vejo que tu és profeta. Jesus não quis nem saber de dar muita trela para ela. Jesus não quis saber, tá? Porque no versículo 20, ela revela que ela é uma adoradora tradicional. O tradicional, se ele chegar aqui no nosso meio e olhar a cor dessa parede, ele não vai sentir Deus. Ele não vai. Tradicional, quando ele chegar aqui e ver a parede toda, a igreja toda escura, ele não vai sentir Deus aqui, porque o tradicionalismo o impedirá, a religiosidade. Se ele me ver pregando sem gravata, sem paletó e de tênis, muito menos, porque ele está pegado em coisas exteriores. Ele está preocupado com aquilo que ele vê. Era como os fariseus, que Jesus disse: vocês são sepulcros caiados, ou seja, sepulcros que por fora estão bem bonitos, pintados com azulejo, mas dentro de vocês tem um defunto. Vocês estão coando um camelo, engasgando com uma mosca. Isso é tradicionalismo. Nós temos que começar o culto com 4 louvores desse jeito, e depois tem que ser desse jeito, irmão. O culto tem que ter organização, mas o dono do culto continua sendo o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Tem dia que domingo eu prego 1 hora, hoje eu vou pregar 40 minutos, e Deus vai falar da mesma maneira. Não, eu quero que o louvor vai 20 minutos, porque eu tenho que pregar. Mas a igreja é minha ou é de Deus? O Espírito Santo não está na nossa direção? Está. Então nós não podemos nos tornar tradicionais a ponto de engessar o culto, de engessar a igreja. Não, a igreja tem dono e não sou eu. O dono da igreja morreu na cruz, ressuscitou e está aqui. Ele está no controle de tudo, tá? Ele está no controle de tudo. Amém? A mulher, no versículo 20, ela expressa a sua tradicionalidade, adorador tradicional. Olha o que ela fala: nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Então quer dizer, eu aprendi com meus pais que eu só posso orar se for assim. Eu só posso orar se for de joelho. Eu só posso orar virado para cá. Eu só posso orar virado para Jerusalém. Eu só posso fazer desse jeito. Eu só posso agir dessa forma. Pelo amor de Deus, Deus te fez livre.
livre de toda a tradição, para que você adore a Ele em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Em espírito e em verdade. Olha o que Mateus registra no capítulo 15, versículo 9 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Olha só, em vão, coloca para mim, olha aí, ó, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, além das doutrinas bíblicas, que Jesus já diz assim, olha, estreita é a porta, estreito é o caminho, apertada é a porta que leva para o céu. Os homens ainda querem colocar mais julgo, tradição, tem que ser desse jeito, tem que ser, não, pelo amor de Deus, cumpra o que está aqui, doutrina bíblica é o que está aqui, o resto é conversa de homem. Assim nós deixaremos de ser crentes que adoram de forma tradicionais, para adorar a Deus em espírito e em verdade, com liberdade para levantar as mãos na igreja, com liberdade para saltar na igreja, com liberdade para gritar na igreja, com liberdade para chorar na igreja, com liberdade para se colocar de pé e dizer: Jesus, eu te amo, eu te adoro. Você sabe, eu sou pastor da Comunidade Cristã Novidade de Vida, mas você sabe que eu sinto falta de uns malucos desses na igreja? Diga para quem está ao seu lado: pode ser você. Você sabe que eu sinto falta? Eu sinto falta às vezes do seu glória a Deus, João. Está lá, tem glória aí, João? Olha lá. Eu já vi o João dar glória a Deus na igreja, que a pessoa quase caiu da cadeira. Não estou exagerando não. Então às vezes eu sinto falta um pouco disso. E meu medo é que o tempo vá passando e a gente vai envelhecendo e vai ficando, se tornando crente carrancudo, que qualquer coisa irrita. A música está alta demais, o pastor fala alto demais, porque demorou demais, porque passou 10 minutos, porque isso. Pelo amor de Deus, gente, quando você vier cultuar, venha sem reserva. Venha sem reserva. Hoje é domingo. Na tua casa o almoço não sairia meio-dia de jeito nenhum. Então vem adorar a Deus sem reserva. Fala: Pai, eu estou indo para a igreja, eu vou adorar o teu nome, e quanto mais tempo eu puder ficar na tua presença, melhor. Aleluia. Isaías 29:13 é o texto paralelo de Mateus 15:9, que ele diz, olha, porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim. Tradicionalismo. O povo se aproxima, com a boca e com os lábios me honra, mas o coração peludo, o coração está longe. Adora, grita, chora, fala em língua, prega, canta, mas o coração está longe. Porque estamos às vezes preocupados em fazer, como no primeiro caso. Mas quando a gente não está preocupado em mostrar nada para ninguém, performance, luzes, fumaça, irmão, tudo isso aqui faz parte da parte material da igreja. Agora a igreja é isso aqui, olha. Igreja são templos do Espírito Santo reunidos para adorar e bendizer o nome de um Deus que é vivo, que é santo, digno de honra, digno de glória. Então nós não podemos adorar somente de boca, com palma, não, nós temos que adorar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Glória a Deus. E quem adora dessa forma não está preocupado com uma coisa, com um detalhe aqui, outro ali. Não, pelo amor de Deus, isso é coisa que vai ficar. Temos que fazer o melhor, mas o melhor que temos que fazer é entregar o nosso coração ao Senhor sem reserva. Aleluia. Quem concorda comigo, dá glória ao nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Então, vai começar a aparecer uns malucos aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós viemos alugar aqui, eu ouvi isso. O senhor é louco. Eu ouvi isso há 10 anos atrás. Tinha quantos crentes, amor? Uns 90? 80? Uns 80 crentes, pagava 3 mil de aluguel. Igreja cheia, mas cabia 80, nós tinha 90.
3 anos. Cheguei aqui, uma BMW parada, uma BMW parada no meio, aquela 321, esse galpão enorme, sem nada, teto, parede, chão, gigante. Falei assim, vai ser nosso. O pastor Reginaldo ainda não era pastor, né? Era diácono, acho, da igreja, né? Aí cutucou e falou assim, pastor, o senhor tá louco? Onde a gente vai encher essa igreja? Eu falei, mas não é nossa. Eu falei, sabe por que não tem 500 lá? Ele falou, não. Eu falei, porque Deus sabe que só cabe 80. Agora, por que vai ter 500 aqui? Porque Deus sabe que cabe. E Deus é mais inteligente que nós. Ele falou assim, o senhor que sabe. O senhor que sabe. A gente tinha dinheiro para pagar 3.500 de aluguel. 3.800. A gente tinha dinheiro para pagar 3.800. Entramos aqui fazem 10 anos. 10 anos. E estamos tomando posse, irmão. A gente está tomando posse da terra prometida. Já veio esse, já veio outro. Aleluia. E Deus, irmão, estamos aí na expectativa de coisas novas. Na expectativa de coisas novas. Porque Deus, Ele procura, gente, Ele procura verdadeiros adoradores. E eu fico feliz porque Deus encontrou vários verdadeiros adoradores aqui. Glória a Deus. Terceiro tipo de adorador aqui no texto são adoradores circunstanciais. Estou feliz, vou para a igreja. Estou triste, não vou. Estou são, vou para a igreja. Estou doente, não vou. Tenho dinheiro, vou para a igreja. Não tenho dinheiro, não vou. Está dando tudo certo, vou para a igreja. Está dando tudo errado, não vou. Circunstanciais, tá? Circunstanciais. Na parte B do versículo 20 de João 4, ela diz assim, olha, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Quer dizer, minha família me ensinou que é aqui, em Samaria. Mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Aonde eu devo adorar? Ou seja, quando eu devo adorar? Quando estou aqui ou quando estou lá? Diga para quem está ao seu lado, você deve adorar toda vez que você respirar. Essa é a receita. Faz assim, ó. Qual é o som que você escuta? Ó. O som que você escuta é o nome de Deus. Iá é uma expressão hebraica do nome de Deus. O que significa a palavra espírito? Responda, diga assim: fôlego, ar, em movimento. Faça de novo. O que é que Deus soprou no homem quando fez o homem no Éden? Sopro de Deus, ar em movimento, vida de Deus. Alabacando e baraca da sete alamadori miébia, calabio forgi minhaciandere micaia. Aleluia! Adorador circunstancial, ainda tem desses na igreja. Salmo 137, coloca para mim. Adorador circunstancial, olha lá, versículo 3 e 4. Portanto, aqueles que nos levaram cativos, o povo judeu foi levado para a Babilônia. Os babilônios eram um povo sisudo, carrancudo, fechado, igual alguns crentes. Parece que foi batizado no vinagre. Encheram o batistério de vinagre, mergulharam e lá. Sabe, criança quando acabou de nascer, que você não consegue ver ainda, tudo, né? Com líquido, como que é o nome do líquido? Amniótico, tá? Envolto no rosto, chorando. Tem crente que sai do batistério, parece que é assim. Você fala, meu Deus, ele acabou de nascer ou tem que fazer de novo? Então os babilônios eram assim,
levaram os judeus para lá. Quando eles levam os judeus para lá, eles olham para os judeus e falam: esse povo que tinha festa, que dançava, que celebrava, mas não parece? Colocamos eles no melhor lugar, do lado do rio. Água, sombra, fruto. Estão aí, carrancudo, bicudo, de cara feia. Chegaram nos judeus e falaram: canta pra gente. Igual vocês cantavam lá, me falaram que vocês eram o povo mais alegre da terra. Não é isso que fala de você? Não é isso que falam de você? Um dia olharam para mim e para a pastora e falaram assim, o rapaz tinha o meu nome também, ele se chamava Cláudio. Ele falou: eu não sei como que vocês aguentam passar as lutas que vocês passam. Eu olhei para minha esposa e falei: mas que tanta luta é essa que a gente passa? Que desgraça é essa? Estão vendo tanta luta? Eu não estou vendo nada disso. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a tua força. Aleluia. Tem gente que se tivesse passado o que você passou, já tinha dado homicídio, separação, problema na justiça, divisão de bens. Tem gente que se tivesse enfrentado a luta que você enfrentou, já tinha sumido, ficado louco. Mas por que você está aí? Porque o Espírito de Deus te encheu. Canta para nós. Canta, judeu, canta para nós igual vocês cantavam lá. Olha o que eles responderam: como que nós podemos cantar em terra estranha, né? Vamos cantar uma canção? Os que destruíram a nossa casa, agora quer que a gente canta para eles? Versículo 4. Mas como entoaremos o cântico do Senhor nessa terra estranha? Diga para quem está ao seu lado: você não pode adorar só no momento de bênção. Diga assim: é no momento da prova que a sua adoração tem um peso maior na eternidade. Glória a Deus. Quarto, adoradores alienados. Olha o versículo 22, que Jesus responde para a mulher. Ela falou: me ensinaram o que é aqui, o Senhor fala que é em Jerusalém. No versículo 22, Jesus arrebenta com a mulher. Ele fala assim: olha, vocês adoram o que não conhecem. Adoram, vocês adoram o que afinal? Se o lugar de adorar, tá? Até hoje era em Jerusalém, agora mudou. Eu ainda não te falei ainda, mas não é a questão do local, é a questão do que vocês adoram. Falou para ela: vocês adoram o que vocês nem sabem. Você não sabe o que é isso que você está adorando, sabe? Está viajando, minha filha, sabe? Está em Nárnia. Se tivesse em Nárnia, ele ia falar para ela: você está em Nárnia? Você está adorando o quê? Você nem conhece o que você adora. É por isso que o evangelista João, em 1 João 4,20, ele deixa bem claro, ó o que é adoração, tá? Se alguém disser: amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mente. Olha aí. Olha, pois quem não ama seu irmão, o qual viu, quer adorar o quê? Quer adorar o quê? Ei, se você não gosta de mim, não precisa nem orar. Se eu não gosto de você, eu não preciso nem orar. Não preciso. Sabe o que Deus vai fazer? Me perdoe não. Só para contextualizar, é eu orando aqui, odiando a irmã, e Deus fazendo assim para mim, assim, ó. Fala muito. Pronto. Então, é adorador que adora, alienado. Ele não sabe nem o que está adorando. Porque o princípio da adoração é amar uns aos outros. Por quê? Porque se eu falo que amo a Deus e odeio o que Deus criou, eu sou um mentiroso. Agora, se eu amo você, eu posso não andar junto com você, eu posso não pagar almoço para você, você pode não pagar almoço para mim, me chamar para ir para a tua casa, mas se você me ama, aleluia, glória a Deus, a tua oração, quando você coloca o joelho no chão, Deus já está recebendo lá na glória. Glória a Deus.
adoradores assumidos. Quem aqui é adorador assumido? Aleluia. A parte B do versículo 22, João 4, 22, parte B. A parte A, Jesus fala: vocês adoram o que vocês não sabem. Ponto e vírgula. Nós, todavia, entretanto, porém, nós adoramos o que sabemos. Quem aqui adora porque sabe quem Deus é? Você adora porque sabe quem Deus é. Você sabe o que Deus fez na tua vida. Ai, prova para mim que Deus... Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu sei quem é Deus. Deus habita em mim, eu sinto Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus fez uma obra na minha vida. Não foi você, não foi o médico, não foi o doutor. Não. Quem transformou minha vida foi Deus. Não precisa provar nada para ninguém. Jesus, Deus, nunca pediu, nunca tentou provar nada aqui na Escritura. Nunca. Porque a base do nosso relacionamento com Deus é fé. É o firme fundamento. Fé. Eu não preciso provar nada para ninguém, ninguém precisa provar nada para mim. Glória a Deus. O que eu preciso é saber quem é Deus. Quando eu conheço a Deus, irmão, está resolvido. A última parte do capítulo 24, versículo 15 de Josué. A primeira parte de Josué fala: vocês escolhem aí, se vocês vão querer servir, se vão querer ir para balada, se vocês vão querer ir para o forró, se você vai querer ir para o pagode, se você vai querer ir para o funk, descer até o chão, se você vai querer, para as festas que tem todo domingo à tarde, churrasco na casa de todo mundo, vocês escolhem. Eu, porém, olha lá, em minha casa serviremos. Glória a Deus. Aponte para você aí, servo de Deus, crente assumido. Crente assumido, não é crente sumido não, tem esse também. Crente sumido também tem. Tem uns que some, não é? Parece que comprou um cupom de viagem. De vez em quando ele compra um cupom de viagem aqui para a igreja aparece. Não é crente sumido, é crente assumido. Do sumido eu não quero nem falar. Quero falar do assumido. Glória a Deus. Aleluia. Não tem que provar nada para ninguém. Quem quiser que vá. Quem quiser fazer que faça. Quem quiser gostar que goste. Fazer isso, fazer aquilo, suas opções. Problema de cada um. Nós continuamos amando e orando por todos. Mas diga assim, diga euzinho e a minha casa, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Aleluia! Oh glória! Acabou ainda não. Ainda tem adoradores espirituais. 1 minuto e meio para você ficar de pé e o louvor mandar glória para o céu. Glória a Deus. Versículo 23. Olha lá. Mas a hora vem, e para ser CNV chegou, em que vai ficar de fora adorador circunstancial, alienado, circunstancial, carnal, tá? Alienado, tradicional, vai ficar tudo de fora. Porque o que Deus tem para realizar aqui é para duas classes de adoradores: assumidos e espirituais. Porque a hora vem, e chegou para nós, é que os verdadeiros, porque se Deus fala verdadeiro é porque tem adorador que é falso. Falso. Um dia eu falei de um negócio que era falso, ninguém conhecia. Aí o pessoal já viu minha idade. Quem aqui lembra do Denorex? Levanta a mão. Ô Nil.
Lembra do Denorex, né? Denorex era um líquido que parecia tinta, mas não era, né? Tinta de cabelo. Aí eu falava, parece, mas não é. O crente que não é verdadeiro, ele é falso, igual o Denorex. Parece, mas não é. Ele tem roupa de crente. Sabe o tradicional? Roupa de crente, cabelinho de crente, gelzinho de crente, óculosinho de crente, sapato brilhoso de crente. Às vezes até de 2, 3 cores. Já usei, irmão. Sapato bico fino de 3 cores, de 2 cores, né, amor? De 2 cores, sabe? Fivelona, anelzão no dedo, anelzão da teologia aqui, ó, pra todo mundo ver. Grafa, não, com diamante não. A gravata colorida, bonita, irmão. Abotoadora, aqui do lado também. Irmão, sapato colorido, o bico vinha aqui, ó, chegava a envergar. Certo? Aquela maletona, pastor, era uma Bíblia pentecostal de 3 quilos com 15 DVD para vender na porta da igreja. Ok? Colocava os livros lá, apostila, vendia apostila de teologia. Apostila, não era livro, era apostila. Tá certo? Tudo de crente. Não, mas eu dou glória a Deus. Eu não me arrependo, não. Foi uma história, uma época da nossa vida. Amém? Uma época da nossa vida. Foi bom enquanto durou. Mas hoje é bom demais servir a Cristo com liberdade. Deus nos tirou de uma caixinha. Deus tirou o gesso. E hoje você serve a Deus com liberdade. Aleluia. Adorador espiritual como Abraão, que ofereceu a Isaac dizendo, eu vou adorar com meu filho e nós voltaremos. Deus tinha pedido Isaac em sacrifício. Tá? Adorador espiritual é como Jó. Ah, mulher, você está louca, vou amaldiçoar Deus? Não vou, porque Deus me deu, Deus tirou. Então na hora da bênção você é de Deus, na hora da prova você não é. Bendito seja o nome do Senhor. Adorador é Marta, Lázaro e Maria, que mesmo sabendo que Jesus na casa dela poderia ter problema, porque Jesus saiu de lá quase apedrejado quando ressuscitou Lázaro, recebeu Jesus em casa e ainda preparou uma ceia para ele. Adorador espiritual é como Ana, que mesmo na angústia, anos sem ter filho, ela continuou indo adorar o Senhor no templo. Adorador espiritual é como Davi, que adorou a Deus mesmo depois que o seu filho estava morto. Ela adorou. Fica de pé. Levanta as mãos assim, adorador. Ei, adorador, levanta as mãos e canta aí.